Olá, estudantes do segundo ano B, C e D da Escola Estadual João Borges. Hoje venho aqui para esse nosso segundo vídeo, né? Em busca da gente compreender a França, né? Nessa fase de Revolução Francesa. Nós falaremos neste vídeo a respeito do Império Napoleônico, lógico que de uma forma ampla, né, de uma forma geral sobre o tema, não entrando em muitos detalhes, mas que diz respeito aí a essa fase, né, da Revolução Francesa. Bom, é importante dizer, né, que o Império Napoleônico, né, ele vem para consolidar as ideias da Revolução Francesa em prol dos jacobinos. Jacobinos que falamos no vídeo anterior. Vamos lembrar também que a França ela vivia um momento de instabilidade com as monarquias europeias. As monarquias europeias temiam, né, os ideais revolucionários em seus países. Isso fez com que alguns países da Europa se aliassem para lutar contra o expansionismo francês. Então esse é um período, né, do Império Napoleônico, um período de expansão do território francês ali pela Europa. Então os países ali que viviam sobre uma monarquia, eles lutam, né, contra a França para que essas ideias revolucionárias da Revolução Francesa não acontecessem em seus países. Para isso eles formavam coligações. A burguesia francesa, para consolidar esses ideais da Revolução, pretendia expandir, né, para a Europa os seus domínios. Então, a burguesia escolhe Napoleão Bonaparte. Napoleão ele era um oficial do exército francês, ele recebeu muito prestígio ainda no governo do Diretório, que falamos também no vídeo passado, quando Napoleão destitui grupos monarquistas que planejavam a restauração da monarquia ali na França. E nesse sentido, o Napoleão era o cara ideal ali para cumprir o papel da burguesia francesa de instaurar a ordem, a paz e a estabilidade nas instituições públicas. Em 1799, Napoleão, junto com a alta burguesia, estabelece um novo governo. Esse governo ele é estabelecido com um golpe de Brumário, Brumário 18, dando início à Era Napoleônica. A Era Napoleônica ela dura aproximadamente 15 anos. Os historiadores costumam dividir o seu governo em 3 períodos. O primeiro dele é chamado de Consulado, que durou de 1799 a 1804. Nessa primeira fase, foi votada uma Constituição que fornecia amplos poderes a Napoleão, onde o poder político se centralizava em suas mãos, dando assim início, né, a um regime monárquico e autoritário também. Com o poder em mãos, Napoleão podia nomear funcionários de sua confiança. Esses funcionários eles eram indicados, né, a cargos da monarquia, e ainda neste período Napoleão faz o Tratado de Luneville com a Áustria e o Tratado de Amiens com a Inglaterra, pondo fim à primeira coalização a fim de obter estabilidade, paz e ordem entre os feitos de Napoleão nesse período. Então Napoleão ele estabelece ali para ter paz, né, tratados com esses países que tinham como governo ali a monarquia absolutista.
Entre os feitos de Napoleão nesse período, né, nesse primeiro governo dele, digamos assim, nós podemos falar da criação do Banco da França, né, da construção de estradas a fim de modernizar a França e fortalecer o comércio, impulsionando ali a economia da burguesia, e também podemos dizer da elaboração de códigos jurídicos, né, como o Código Napoleônico, né, promulgado em 1804, com as aspirações da burguesia de liberdade, igualdade e respeito à propriedade privada. A partir da segunda parte do seu governo, que foi onde acontece o seu império, que foi definido por meio de plebiscito, onde 60% dos votantes confirmaram o estabelecimento da monarquia e a indicação de Napoleão para imperador, sendo o comandante ali supremo das Forças Armadas. Assim, Napoleão ele nomeia seus familiares para os mais altos cargos do Império e move uma série de guerras pela Europa, com a intenção de expandir os domínios da França. Logo, a segunda coalização estava formada, com a Inglaterra, com a Áustria, a Prússia e a Rússia, contra o Império Francês. Então a gente tinha ali de um lado a segunda coalização e de um outro lado o Império Francês tentando expandir o seu território. E acontecem batalhas, né, nesse período. Uma delas é a Batalha de Trafalgar, em 1805, que foi uma tentativa da França de invadir a Inglaterra, né, por meio marítimo, ali, por meio do mar. Mas os ingleses resistiram e venceu o combate. Em 1806, a partir dessa batalha, Napoleão ele decreta o bloqueio continental à Inglaterra e determina, esse também é um fato muito importante, né, esse bloqueio continental, ele desencadeia também o fim ali, né, do seu império. Então Napoleão ele decreta o bloqueio continental à Inglaterra e determina que todos os países do continente europeu fechassem, né, com a intenção de arruinar a Inglaterra. Portugal, um desses países, fica em posição oscilante, né? Ele não sabe se assume o bloqueio ali da França ou se ele fica do lado da Inglaterra, né? E por fim, Portugal ele não adere ao bloqueio e as tropas francesas invadem Portugal, obrigando o rei, né, de Portugal, Dom João VI, e a família real a fugir para o Brasil, aportando em 1808 no Rio de Janeiro. O apogeu, né, do Império Napoleônico ele se dá por volta de 1812, se estendendo por quase toda a Europa. No entanto, nem sempre o apogeu vem carregado de flores, né? Geralmente vem o declínio depois. A população francesa lamentava, né, milhares de soldados franceses mortos nos campos de batalha. E aí começa a decadência do Império, porque em 1810 a Rússia resolve abandonar esse bloqueio continental. E esse fato faz com que Napoleão queira invadir a Rússia. E em junho de 1812, Napoleão junta um exército de 600 mil homens e aproximadamente 180 mil cavalos e conduz o seu exército para a Rússia. Os russos ali espertos sabiam que os franceses estavam a caminho ali do seu território. O que eles fizeram? Eles ateavam fogo, né, às vilas e plantações. E isso fazia que quanto mais o exército de Napoleão avançava, mais cansados e sem alimentação eles ficavam. E para piorar,
o exército francês enfrentou um rigoroso inverno russo. Então, além do frio, né, que eles sentiam, eles estavam cansados, com fome, e Napoleão resolve retirar suas tropas ali dessa, dessa trajetória. Então ele resolve voltar para a França, dando início ali à retirada das tropas. Nessa volta, a maioria morre na viagem de volta. Então chegaram à capital francesa aproximadamente 30 mil soldados de 600 mil que foram. Para a Rússia, o inverno russo, né, para a história, na verdade, né, o inverno russo derrotou o exército napoleônico. Em 1814, um exército, né, uma nova coligação ali, composta por ingleses, russos, austríacos e prussianos, invade Paris. Então eles invadem Paris e derrubam o poder de Napoleão. E para a ironia do destino, né, o trono francês foi assumido por Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, que foi guilhotinado na Revolução Francesa. Napoleão, ele se aloca na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, e a partir desse momento inicia a terceira fase do governo de Napoleão, chamado Governo de 100 Dias. Em 1815, Napoleão regressa à França como herói, sendo aclamado pelos franceses, e assim Napoleão obriga o rei a fugir com a sua família e se instala no poder novamente. Quer dizer, ele ficou um tempo fora, voltou e tirou o rei 18 que estava ali no poder, né? Ele pôs para correr. E novamente, né, uma coligação é formada, né, contra a França, e formada ali por ingleses e prussianos. Esses exércitos eles marcham para a França para derrotar Napoleão. Essa batalha, ela também é uma batalha muito conhecida dentro da história, ficou conhecida como a Batalha de Waterloo, em junho de 1815, e pôs fim a Napoleão, né, ao Império Napoleônico. Napoleão foi preso pelos ingleses e foi aonde ele permaneceu até sua morte em 5 de maio de 1821. E o poder da França, né, o poder na França, voltou a Luís XVI. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.